Qual é a sua nota? A Mauro Francisco. Quantos anos você tem? Tenho 49. Quantos anos está nessa área? Na educação eu já estou há mais de. Já estou há mais de 15 anos. O que te fez a levar a querer dar aula de aprendizagem? Da aprendizagem foi algo que surgiu, não foi algo premeditado, não foi algo pensado, foi algo que surgiu de uma experiência que eu tive em cursos, que eu era da área de corporativa, eu trabalhava com educação, e eu tive um primeiro contato com sala de aula por uma necessidade, e depois foram surgindo essas oportunidades, assim, estou aqui na aprendizagem. Como o feedback dos aprendizes é utilizado para melhorar os cursos e a experiência de aprendizagem do cenário da forma? O feedback, ele é uma percepção que cada docente tem sobre o desempenho, desenvolvimento e daquilo que ele já é percebido, que ele já se desenvolveu, então você não precisa apontar ou enfim, trabalhar mais aquilo. E alguns pontos a melhorar. Então, esses pontos a melhorar são aquilo que vai fazer a diferença para esse aprendiz quando ele estiver da porta para fora, lá no mercado, né? Lá no mercado de trabalho, nas relações sociais. Então a gente vai percebendo isso, a gente vai trabalhando nisso, vai dando essas dicas, essas sugestões aí para ele, ó, isso, você é muito bom nisso. Às vezes até no descobrir uma potencialidade que ele ainda não se descobriu. Você vai de certa forma orientando ele, e isso, quando ele começa a perceber isso realmente faz a diferença. E ele vai perceber a diferença lá na frente. Quais estratégias o Senac utiliza para motivar os alunos durante o processo de aprendizagem? A gente procura diversificar a aula, né? Tornar a aula mais prática, que é uma coisa que o Senac pede bastante, mas eu particularmente procuro diversificar os grupos, né? Mas a gente procura dar um pouco mais de praticidade. Eu acho que o aluno, quando ele percebe que ele está produzindo, ele vê o resultado daquilo, ele está muito engajado no evento, na participação, como, por exemplo, a construção desse vídeo. Tá? Quando a gente percebe que é a questão mais prática, a gente vê um engajamento melhor. Opinião, qual seria a função do Senac para interferir na carreira profissional do jovem aprendiz? Bom, um dos valores... Nossa, vai extra... Um dos valores do Senac é a transformação social, né? Então, o Senac ele tem mais de 70 anos, então é a instituição de educação profissional mais antiga do Brasil e mais, posso dizer, né, que entrega os melhores resultados aí durante todo esse tempo, toda a carreira. E quando a gente fala da aprendizagem, pra gente é a nossa base. A aprendizagem é a nossa base. Por quê? Primeiro, vocês estão em empresas que são empresas parceiras, são empresas parceiras da FEComércio, né, que é a Federação do Comércio e a Federação Cuida do Senac e do SESC, enfim. Então, a gente depende financeiramente da aprendizagem e a gente também, enquanto valor, enquanto transformação social, a gente também quer utilizar a aprendizagem aí, que a aprendizagem seja um modo de transformações de vidas, transformações de famílias. Então, por exemplo, na aprendizagem é onde a gente tem a maior porcentagem de alunos que vieram de periferias, a maior porcentagem de alunos que são pessoas negras, né, pessoas não brancas. Então, isso pra gente é muito importante porque a gente está colocando alguém no mercado de trabalho que muitas vezes está em uma certa vulnerabilidade social e tudo mais, e mostrando possibilidades de carreira para ela. Então, aqui a gente, lógico que é muito importante a gente pensar no desenvolvimento de vocês dentro das empresas que vocês trabalham, né? Mas ao mesmo tempo, a gente também quer que vocês que vocês pensem além, que vocês pensem além da empresa, que vocês pensem na carreira de vocês enquanto que universidade que eu vou fazer, eu vou querer ficar nessa empresa a minha vida inteira, eu vou querer vir trabalhar no Senac, não sei, né, quem sabe, eu vou querer trabalhar com educação, eu não gostei dessa área do comércio, eu acho que eu vou me interessar um pouco mais de trabalhar com indústria. Então, tudo isso, assim, a gente abre as possibilidades, a gente quer que vocês enxerguem as possibilidades dentro daquilo que a gente vem trazendo, né. Com base no tempo em que você ministra aulas para aprendizes, quais foram os melhores aprendizados que você teve com os alunos e de que forma isso impacta a sua vida? Puxa, essa é boa. Olha, essa aí foi uma atitude que eu tive, aí é a coisa mais particular, tá? É algo
assim, mas que eu precisava. Eu fazia com as minhas turmas, sempre nos primeiros dias, a gente fazia uma roda de conversa, e ao invés de aplicar algo técnico, já informações, eu falava assim, gente, eu queria ouvir a tua história de vida. E aí, cada um, claro que não dava para falar todos, porque eram vários alunos, então, às vezes, assim, de 20 alunos, 5 falavam, eu quero contar minha história. E aí o aluno começava a contar a sua história de vida, e aí isso me ajudou, porque aí eu deixei de ser preconceituoso com o jovem. Sabe aquela coisa que o adulto sempre fala assim, jovem não quer nada com nada, jovem não tá nem aí, sabe assim, vocês sofrem com isso? Então eu deixei de fazer isso. Por quê? Por causa das histórias dos alunos. Então, vai desde um aluno falar assim, poxa, o meu sonho era ser jogador de futebol, e lá meu pai me abandonou a nossa família, então morava, né, eu, minha mãe, minha irmãzinha, meu avô e minha avó. Eu nem conheço meu pai direito. Então, mas meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. E meu avô disse assim, olha, eu vou tentar te ajudar até que você um dia seja jogador de futebol. Enquanto eu estiver vivo, eu vou te ajudar. Então o avô não tinha muita grana, mas ele ajudava a pagar a passagem para ele ir lá treinar, aí ele voltava, aquela coisa toda, para não ter que botar ele para trabalhar, porque ele estava investindo no sonho do neto. Só que o avô vai e morre. Aí morreu, aí ele disse assim, e agora? Ele ficou num dilema, sabendo que ele agora é o único homem da família, e ele disse assim, poxa, agora eu vou ter que trabalhar, não posso ficar correndo atrás deste sonho, porque a minha família vai passar necessidade. E ele foi trabalhar, e ele dizendo, inclusive esse é meu primeiro emprego. E nessa conversa, que era nos primeiros dias de aula, aí ele disse assim, olha, eu agora quero ajudar minha mãe, minha avó e minha irmãzinha, só que eu quero, antes de ajudá-los assim, em outras despesas, eu quero realizar um sonho. No meu primeiro salário, eu quero levar minha mãe e a minha irmãzinha para o shopping, porque eu quero pagar um lanche para elas. Aí, se houve uma coisa dessa de um jovem, de um menino, que se você olhasse pelo estereótipo, esse aí é um preguiçoso, esse não quer nada com nada, mas por trás dessa imagem que eu tenho, tem um menino que ele agora está virando um homem, está assumindo uma responsabilidade, tem o prazer e a honra de pagar um lanche para a mãe, para a irmãzinha. Aí eu disse a ele assim, eu falei assim, Pedro, eu tenho certeza que a menina que começar a namorar com você, ela vai ser muito feliz por causa dessa conduta que você tem, por causa dessa atitude que você tem, porque você está até abrindo mão do seu sonho, mas você quer ajudar a sua família, você não quer deixar as suas mulheres, sua avó, sua mãe e sua irmãzinha passar necessidade. Então eu tenho muito orgulho de ser o seu professor. Então dali em diante a minha amizade com o Pedro e me fez ser um professor melhor, porque eu preciso valorizar a história do meu aluno. Então foi uma das práticas que mais marcou na minha vida e é o que quando eu tenho oportunidade eu faço. Eu quero ouvir muito mais os alunos e saber por trás dessa história. Então quando eu vejo o aluno cochilando ali, não é porque ele está com preguiça, porque talvez ele passou uma luta lá em casa, que às vezes os pais brigaram e ele está ali mal porque não conseguiu dormir. Então ele está dormindo ali não é porque ele é preguiçoso. Existe o preguiçoso, tá? Não estou dizendo que não tenha, mas a gente precisa saber da história por trás disso tudo. Quando vem um aluno que às vezes ele é muito agressivo com as pessoas, e você não sabe o que por trás, o que ele está passando por ele ser agressivo. Então, foi uma das melhores práticas que eu tenho, que eu tive e tenho hoje, é poder ouvir esse jovem, e isso me tornou um professor melhor, e não só um professor melhor, mas uma pessoa melhor. Isso foi uma das melhores práticas que eu tive. Tem várias histórias, eu poderia ter escrito um livro só contando essas histórias, mas assim, são marcantes. E tem algumas bem pesadas, mas essa foi um pouco mais leve, mas tem muitas pesadas, e eu falo, puxa, a pessoa com essa idade está passando por tudo isso. Eu gostaria de compartilhar aqui
Eu acredito que uns 20 minutos só nessa resposta, mas eu sei que isso não seria permitido e talvez ficasse confuso. Então eu vou trazer algo que é recente. Eu aprendi, né, ao longo do tempo, nessa jornada com os aprendizes, que é respeitar o tempo. O que seria esse respeito do tempo, né? Esse tempo que o jovem está para absorver essa informação, que seria esses desafios da contemporaneidade, essa complexidade entre gerações. Então, eu aprendi muito essa questão do respeito do tempo. Esse tempo entre o que eu trago para eles, essa vivência de mercado, essa realidade, e entender que eles ainda não vivenciaram isso. Então, eles não vão dar essa credibilidade para eu, quanto docente, só com essa fala. Então, eu aprendi esse tempo, durante, né? Eu falei muito a palavra tempo, peço desculpas, mas durante toda essa jornada, trazer mais a prática. Eu parei de trazer essa fala, né? De trazer história, de trazer essa certeza de sucesso, ou validação de mercado de trabalho com o nosso conteúdo. Eu comecei a trazer informações reais e algumas vivências, e isso trouxe resultados positivos para o aluno encontrar ali da forma dele e no amadurecimento dele aquilo que é real e vai fazer sentido. Isso vem acrescentando. E para minha carreira é só ampliação. É evolução, porque eu costumo dizer que a cada formatura, a cada encerramento de ciclo com uma turma, eu me torno uma docente diferente, seja para fazer um processo de autocrítica, um ponto de melhoria como professora, ou para uma conquista, você olhar para aquela turma no final, olhar para as decisões profissionais que foram tomadas, para os desafios e acreditar que eu estou no caminho certo. E eu posso afirmar para vocês que a aprendizagem eu levo aí no coração. E é uma área que eu pretendo continuar aí por muito e muito e muito tempo atuando por trazer esse crescimento não só profissional, mas também pessoal.